E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, hoje, como vocês já estão vendo aí no título, nós vamos falar um pouco sobre a introdução da redação, como fazer, a introdução perfeita, a melhor introdução de todas na redação, já deixar logo de cara ali, um texto impactante para quem está lendo, para o corretor principalmente, e fazer com que você tenha uma boa nota, um bom resultado, já começando nesse primeiro parágrafo de introdução. Recentemente eu coloquei um vídeo aqui falando de uma maneira bem genérica, eu não aprofundei tanto em relação a como estruturar a redação do Enem, falando da introdução, desenvolvimento com D1 e D2 e também a conclusão, mas eu quero ainda assim, ainda que tenha esse vídeo, fazer vídeos também separados de cada parágrafo, porque aí desse jeito eu consigo aprofundar e explicar melhor em um único só vídeo, em relação a cada parágrafo. Então é por isso que já estou iniciando aqui com a introdução, que é o primeiro parágrafo da redação. E aí eu quero aprofundar mais, falar mais sobre isso, com vocês nesse vídeo. Inclusive, além de mostrar como estruturar, como manter ali um roteiro certinho, o que apresentar na introdução, eu também vou mostrar a minha introdução da redação do Enem, que foi 980, porque aí serve também como base e material de apoio para vocês, visualizarem isso no campo prático. Como vocês sabem, eu usei o modelo pronto, mas o modelo pronto foi só um suporte, Eu também argumentei, eu consegui encaixar perfeitamente o repertório com a argumentação, com o modelo, com a estrutura. Então, no mais, vocês vão perceber isso quando eu ler, Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês percebam isso, Você pode usar o modelo pronto, desde que você consiga encaixar e casar perfeitamente com o tema e com os repertórios, porque senão ele vai ficar solto no texto, não vai ter nexo, não vai ter sentido nenhum com a problemática, que está sendo tratada e abordada, Mas no mais é isso, fica a seu critério se você vai querer usar ou não. Independente, de qualquer forma, o modelo está seguindo a estrutura da introdução. E é legal também que vocês conseguem visualizar isso, depois de eu explicar um pouco como funciona e como estruturar esse parágrafo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sempre estou postando vídeo aqui, na maioria das vezes de estudo. Então, se você é estudante, vestibulando, está estudando esse ano e precisa desse suporte, dessa ajuda, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha o vídeo, Não perde mais nenhum outro, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas é isso, vamos deixar de enrolação agora e vamos iniciar o vídeo, Vamos pro foco do vídeo. Eu já estou aqui aberto, eu já abri aqui a minha redação e hoje eu só vou ler a introdução. Então, nos vídeos seguintes, eu vou ler o desenvolvimento, D1 e D2 e também a conclusão. Mas nesse vídeo o foco é a introdução, então eu só vou ler a introdução também para não ficar tão desorganizado aqui os vídeos, a sequência. Primeiro eu vou começar com a introdução e no decorrer da semana, ou ainda nessa semana ou na outra, eu já coloco os outros dois vídeos, de desenvolvimento e de conclusão. Desenvolvimento com D1 e D2, certo? Mas enfim, vamos lá. Antes de eu ler aqui primeiro a redação, vamos conversar um pouco sobre o parágrafo, o que precisa inserir nesse parágrafo, como fazer a introdução perfeita, porque a partir daí você vai conseguir visualizar exatamente o que eu fiz aqui na minha redação, certo? Então vamos lá. É o seguinte, na introdução, o nome já está dizendo, introdução, introduzir as ideias. O primeiro erro dos estudantes já começa nisso, em querer argumentar, em querer explicar e falar o tema já na introdução. Já está errando. Não é para fazer isso. A introdução é para iniciar o texto, para introduzir as ideias. Você vai argumentar e vai explicar o tema de maneira mais aprofundada e detalhada no desenvolvimento, certo? Então, já anota aí, a primeira dica para fazer a introdução perfeita. Não aprofunde, não explique o tema de modo tão detalhado na introdução. A introdução é só para vocês mostrar ali, naquele primeiro momento, de que se trata o texto, É o primeiro contato de quem está lendo, do corretor, com seu texto. Então, o que você precisa fazer é justamente isso. Expor o tema, não explicar o tema, não aprofundar o tema. E isso é papel do desenvolvimento e não da introdução. Então, tendo isso em mente, que o foco da introdução é expor o tema, expor as ideias iniciais, aí nós vamos para a estrutura. O que colocar na introdução? Vamos lá. Temos dois tipos, Eu falo sempre, na maioria das vezes a redação que eu abordo aqui é de acordo com a tipologia textual dissertativa argumentativa. Ou seja, você vai dissertar e ao mesmo tempo você também vai argumentar
certo? Então você vai falar do tema e vai trazer argumentos para fundamentar, né, e mostrar ali que o que você está apresentando tem sentido, né, tem um fundamento mesmo. E aí, essa seria a ideia da tipologia textual dissertativa argumentativa, que na maioria das vezes é a tipologia cobrada nos vestibulares e, especialmente, no Enem. Então, nesse foco, o que você precisa primeiro fazer? Ou você tem duas opções. Ou você começa com um repertório sociocultural, que pode ser um filme, uma série, um livro, uma citação filosófica, enfim, é uma outra área do conhecimento, né, que pode ser também, por exemplo, história, né, um contexto histórico, algo de geografia, de física, e aí você traz para esse contexto da redação e relaciona com o tema logo em seguida, entende? Então, por exemplo, vamos lá. De acordo com o período tal, na época tal, percebeu-se que tal coisa aconteceu. De maneira similar, no contexto atual, no Brasil, percebe-se que, aí você fala o tema, ainda persiste do mesmo modo, né, aí você vai aprofundando. Então, perceberam? Primeiro você vem com o repertório, e depois do repertório, você vai fazer o quê? Você vai relacionar com o tema, você vai casar, você vai mostrar a relação desse repertório que você apresentou com o tema. Ah não, Pedro, não gosto dessa opção, não quero iniciar aqui o meu texto trazendo repertório. Tudo bem, sem problema nenhum. Você pode já iniciar a introdução com a exposição do tema. Então, a gente já percebe que aqui o repertório ele não é obrigatório, ele é facultativo. Você coloca, se você quiser, na introdução. Se você colocar, então você tem o dever, tem a obrigação de relacionar ao tema. Se você não colocar o repertório, então você já inicia falando do tema. Então você pode começar assim. É fato público e notório que o tema da redação ainda persiste no país, visto que... Aí você, né, traz ali a tese, que eu vou falar já já de que se trata. Então você já inicia expondo o tema. Mas, de qualquer forma, nas duas opções, você precisa apresentar o tema naquele primeiro momento. É o primeiro contato do corretor, do leitor, com seu texto. Então, você precisa, gente, sério, você precisa apresentar o tema, a problemática logo nas primeiras linhas. Não é para você fazer isso depois. A introdução é para expor as ideias iniciais e mostrar de que se trata o texto. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo ponto. Então, por favor, já inicie expondo o tema, trazendo a problemática que vai ser discutida no seu texto. Depois disso, né, de expor o tema, aí você vem com a tese e o projeto de texto. É basicamente isso, são 3 tópicos importantes. O primeiro, que é a exposição do tema, né, que é o ponto-chave, que você já começa fazendo isso. E aí, se você vem com o repertório, você relaciona com o tema. Caso contrário, você já expõe o tema logo de cara. Depois, a gente tem a tese. A tese é o quê? É seu posicionamento crítico. É como você enxerga a problemática e como você vai discorrer isso no decorrer do seu texto por completo. Tem teses específicas, né, voltadas para o tema, e tem teses coringas. Eu sempre gostei de usar tese coringa. Normalmente, eu sempre falava assim: representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Era a minha frase genérica que eu usava para todos os temas. Porque, na maioria das vezes, se o tema persiste, é justamente porque há uma sociedade alienada, né, alienada ao problema, o problema persiste e ninguém faz nada para combater, é como se estivesse cega, né, como se fosse todo mundo ali um robô, só aceitando a existência daquele problema. E passiva porque também não faz nada para combater, porque se fizesse, não seria um problema no país, né? Ele não estaria ali existindo na sociedade. Então sempre encaixou nesses temas, e aí eu não queria ficar pensando muito em teses específicas, era a minha estratégia para otimizar tempo. Só que também fica a seu critério, tem estudante que prefere usar teses específicas, então tudo bem. Teses coringas, né, além de alienação, de passividade, falta de instrução, negligência governamental, influência midiática, enfim, tem várias teses coringas que você pode usar de acordo com o tema. E aí a tese é isso, é você expor esse posicionamento crítico logo na introdução. Depois da tese, você vem com o quê? Na última parte da introdução, com o projeto de texto. O projeto de texto também você tem duas opções. Ou você vem com 2 causas do problema, ou duas consequências, ou com uma causa e uma consequência do problema. Se você apresentar 2 causas na introdução, né, então você vai colocar: o tema é X, e isso existe porque há 2 causas do problema. A causa 1, aí você fala negligência do Estado, e a causa 2 é a influência midiática. Pronto, você tem as 2 causas do problema. Então, no D1, né, no desenvolvimento depois, quando você tem ali, né, os 2 parágrafos de desenvolvimento, no D1 você vai falar da causa 1, da negligência do Estado,
E no D2, você vai falar da causa 2, né, que eu acabei de falar. Então, é exatamente isso. Você só vai expor, você só vai apresentar quais são as causas. A causa é essa e a causa é essa. Agora, para explicar o porquê da causa ter relação com o tema, isso é para depois, no desenvolvimento. Então, um outro ponto aqui também que os estudantes erram. Argumenta, explica o porquê da causa ter relação com o tema na introdução. Não é para fazer isso, é só para expor as ideias iniciais. Então, você só vai apresentar, você só vai citar as duas causas do problema, ou a causa e a consequência. Se for causa e consequência, aí é D1 a causa, D2 a consequência. E aí você vai aprofundar isso no desenvolvimento, depois, posteriormente, não aqui na introdução. E é isso. É basicamente esses 3 tópicos aqui que você tem que seguir, né? São basicamente esses 3 tópicos que você tem que seguir na introdução. E por isso que eu sempre deixo uma média e eu recomendo que seja uma média entre de 4 a 6 linhas na introdução. Porque é só para expor as ideias iniciais, então não precisa ter tantas linhas nesse parágrafo. Eu falo isso porque tem gente que faz introdução com 9 e 10 linhas. Isso não existe. Introdução com 9 e 10 linhas não é para fazer isso, pelo amor de Deus. 9 a 10 linhas é uma quantidade ideal para o desenvolvimento, onde você vai argumentar. Tá? Então aqui na introdução deixa em torno de 4 a 6 linhas, que já está de bom tamanho. Mas é isso. Entendendo essa parte teórica, agora a gente vai para o campo prático, para vocês entenderem, né, exatamente como fazer isso, como fazer essa introdução. E aí eu vou te mostrar aqui agora, né, de acordo com esse roteiro que eu te falei, como eu inseri isso na minha redação do Enem. Então vamos lá. No livro Utopia, o escritor Thomas More idealiza um ambiente perfeito, no qual a consciência coletiva e a eficiência do Estado são ferramentas cruciais para o avanço da nação. Fora da obra, é fato que a estigmatização relacionada às doenças cognitivas impede a concretização dos planos de More, já que representa um desafio para a sociedade alienada e passiva como a brasileira. Então aqui eu já apresentei 2 tópicos dos 3 que eu mencionei a vocês em relação à introdução. Comecei com o repertório, né? Falei de Thomas More, do livro Utopia. Depois relacionei com o tema, usando esse conectivo fora da obra. Então comecei mostrando o livro, né? Citando o livro. Aí depois eu venho fora da obra, é fato que, e aí eu já relaciono o repertório que eu comecei com o tema, é fato que a estigmatização relacionada às doenças cognitivas, aqui eu estou citando o tema e relacionando com o repertório, impede a concretização dos planos de More, entendeu? Aí eu falei, por que impede? Porque representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira, a minha tese. Então aqui nesse primeiro momento, só nessas 3 linhas aqui, eu já vim com o repertório, relacionei com o tema e mostrei a minha tese, certo? Meu posicionamento crítico e como eu vou estruturar isso no decorrer do texto. E aí, por fim, o projeto de texto. Nesse sentido, em virtude da parcimônia estatal, bem como da presença de uma lamentável bolha sociocultural, a intolerância e o desenvolvimento comportamental de traços insignificantes são agravados e potencializados pela atemporalidade. Ou seja, eu trouxe um projeto de texto com causa e consequência. Então, a parcimônia estatal é a causa e a consequência é a intolerância e essa promoção do desenvolvimento comportamental de traços significantes, ou seja, a indiferença diante do tema. E aí eu finalizei a minha introdução. A introdução ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Então é isso. Bem tranquilo, certo? É só para expor. Eu não expliquei, não aprofundei nada, vocês perceberam, porque isso é papel do desenvolvimento, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco como fazer a introdução perfeita. Eu acho que desse jeito, mais aprofundado, em um único vídeo só, né, falando de cada parágrafo, eu consigo aprofundar melhor isso e deixar mais claro para vocês também como fazer cada parágrafo da maneira certinha e correta. Esse foi o vídeo da introdução, né, a introdução perfeita. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu tenha dito algo aqui que vocês ainda não entenderam, né, que ficaram com dúvida, é só falar comigo nos comentários, tá certo? E no mais é isso. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!